Então, assim, eu quero iniciar comentando, né, que elas falaram sobre o Banco Master diversas vezes aqui, mas em nenhum momento elas me responderam qual a ligação do Banco Master com o PT da Bahia. Qual a ligação de Jacques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Rui Costa, que são 3 governadores consecutivos por quase 20 anos na Bahia e que tem uma ligação clara com Augusto Lima. Vamos aqui falar que recentemente saiu que a floricultura da nora de Jacques Wagner recebeu do Banco Master, e estamos falando de milhões. Saiu recentemente também que Jerônimo Rodrigues fez diversos pagamentos dos precatórios dos professores para o Banco Master. E aí assim, outro fato também, vários professores se queixam na Bahia que não receberam os precatórios. Então, assim, por que foi negociado justamente com o Banco Master, esse banco podre que há diversos anos quem é da política já sabe que tinha algo de errado. E outra coisa também, não está claro o tamanho do desconto ou dos juros em que o Banco Master lucrou com o dinheiro dos funcionários públicos, dos professores da Bahia. E é engraçado ouvir isso de 2 parlamentares que dizem que defendem os funcionários públicos. E assim, na Bahia, por exemplo, com o Cred Sexta, diversos funcionários públicos falam que tiveram o seu salário descontado da fonte com o Cred Sexta, né, que para quem não sabe é um cartão consignado. E assim, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues não fizeram absolutamente nada. Então, assim, respondo primeiro a ligação do Banco Master com Augusto Lima, com o PT, para depois estar falando principalmente do MBL, que foi o que mais fez manifestações contra o Banco Master. E vocês estão falando aqui para a gente citar as propostas da missão com relação ao fortalecimento do Estado, então eu vou citar aqui para vocês. Prender e matar líderes de facções criminosas e milicianos, criação de escolas públicas polo para melhores alunos em cada região, monitoramento com reconhecimento facial para encontrar foragidos, como o Smart Sampa, por todo o Brasil, desfavelização por meio de regularização fundiária, endurecimento de leis contra o crime organizado e execução dessas leis. Tudo isso é o Estado forte. Tudo isso é para justamente tirar os favelados das mãos desses criminosos que ficam colocando as suas leis contra pessoas honestas e de bem. Enquanto isso, sabe o que é o Estado forte petista? É o aumento de impostos, principalmente impostos sobre o consumo que atinge a população mais pobre do país. Inclusive, o governo Lula subiu ou criou 24 vezes imposto desde 2023, um para cada 37 dias até agora que eu estou fazendo esse debate, porque enquanto você respira é capaz de Lula ter criado ou aumentado mais algum imposto. E não adianta falar que é somente para quem é rico, porque o pobre, já sabemos, é o que mais paga imposto para sustentar a elite do funcionalismo público, principalmente o nosso judiciário, que funciona como um verdadeiro sanguessuga. E mais uma vez eu peço compromisso público, né, das parlamentares petistas com relação à PEC antiprivilégio do Kim Kataguiri, que é o único parlamentar atualmente do Partido Missão, para que realmente a gente corte da carne, para que realmente a gente tire de quem está sugando do nosso dinheiro público para levar para a população mais pobre do nosso país. Olha, Ana Júlia, eu achei que era coisa de bolsonarista acreditar e fazer fake news. Agora, não vai colar essa discussão de PowerPoint, da Globo, tudo mais, no caso do Banco Master, porque a gente sabe que os que estão diretamente envolvidos são políticos da direita, né, que beneficiam aí até o crime organizado. Então, acho que é importante da gente colocar isso aqui. E também de colocar um ponto, né, que o presidente Lula, né, tem uma maior aprovação na Bahia. Então, cada um tem a sua opinião, mas o povo baiano, na sua maioria, tem se colocado e tem colocado sua opinião. Então, o PT está estourado, né, como fala a música, na Bahia. E, por último, também, antes de passar para o debate realmente que a gente está aqui,
Os comentários foram feitos aqui também com fake news, né? Essas imagens da questão dos peixes sendo distribuídos, elas aconteceram na Prefeitura de Santa Luzia, no Maranhão. E aí, quem é o prefeito dessa cidade? Do PRD. Então, é importante a gente colocar as coisas como elas são. Mas eu queria dizer que eu achei muito importante que a gente entrou no debate da justiça tributária. Esse debate ele é fundamental na questão das políticas públicas, do orçamento do Estado, e o PT está fazendo a justiça tributária. Quando o PT coloca a proposta da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, o PT também está dizendo que a gente precisa cobrar do andar de cima, daqueles que recebem mais de 50 mil reais. E a gente sabe, né, quem são as pessoas que recebem 50 mil reais. Aliás, o PT também fala da justiça tributária dos fundos offshore. Algum trabalhador está nesses fundos offshore? Acho que não. Então, a gente precisa fazer essa discussão. E também, para que a gente deixe muito nítido aqui, né, acho que a gente precisa falar mais de dados e coisas concretas. 5 quilos de arroz no governo Bolsonaro custavam R$40 e agora, né, a gente está custando R$20. Então, vamos falar da coisa certa, vamos falar da coisa séria e vamos fazer o que precisa ser feito. As reformas que precisam ser feitas. Reforma tributária, reforma do judiciário, reforma política, para que a gente possa ter avanços, né, para a nossa população. E antes de passar, Luna, eu acho que é importante a gente colocar o seguinte. Nos acusam de que o PT faz o pobre, faz o povo pagar muito imposto. Mas, na realidade, foi o PT que acabou com o imposto para aqueles que ganham menos. Foi o PT que fez a isenção de imposto de renda para todo mundo que ganha até 5 mil reais. Daí é dito, está aumentando o imposto em relação aos serviços, em relação ao consumo. Nós sempre fomos contrários a isso. Nós sempre falamos que o imposto deve ser taxado no patrimônio, na renda e não no consumo, porque no consumo faz com que os pobres pagam mais. Agora, quem é responsável pelo ICMS, que é o imposto sobre serviços, mercadorias, são os estados. Enquanto o governo do presidente Lula está abaixando o preço do combustível na refinaria, o que os estados estão fazendo? Aumentando o ICMS no combustível para piorar a vida das pessoas. Estão lucrando com uma guerra. Então é um absurdo. E outra, se é para falar de quem vai fazer o povo pagar menos imposto, é importante ter coragem de defender aqui qual que foi a verdadeira posição do Missão no Congresso Nacional em relação aos impostos. O Kim Kataguiri votou contra a taxação das grandes fortunas. Então vamos lá, quem quer que pobre pague mais imposto em detrimento dos ricos é o Missão, é o MBL. O PT sempre pautou a taxação das grandes fortunas, sempre pautou que o imposto deve ser sobre o patrimônio e sempre buscou e agora conseguiu, no governo do presidente Lula, isentar o pobre do imposto de renda. Isentar os trabalhadores do imposto de renda para que eles possam usufruir melhor da sua renda, para que eles possam consumir mais. Então, esse debate aí que nós fazemos a galera pagar muito imposto é uma mentira, uma balela. Nós, na realidade, fazemos justiça tributária. Ainda não é tudo que os brasileiros merecem, mas quem está botando o dedo na ferida e quem está buscando melhorar a vida do povo somos nós. Agora, eu acho muito curioso que em nenhum momento se teve coragem de defender qual que é a política do Missão, qual que é a defesa do Missão em relação ao Estado. Porque eles defendem o Estado mínimo, eles defendem o Estado sem políticas públicas. As debatedoras podem até aqui defenderem que se tenha políticas públicas, mas o Missão, em sua raiz, vota contra programas públicos, vota contra políticas públicas, vota contra regulamentações, votou contra, inclusive, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, eu acho muito curioso que se tudo é e o PT, mas em nenhum momento se consegue dizer o que o Missão defende ou faz. Primeiramente, eu acho que a gente precisa esclarecer alguma coisa em que elas dizem que o PT faz isso, que o PT fez aquilo, e isso e aquilo, não sei onde, não sei das quantas. A questão é que ou está fazendo mal ou está sendo desonesto. Alguma coisa está acontecendo aqui. Porque se está fazendo tanta coisa e não surte resultado, aparentemente o PT está sendo incompetente. A gente está vendo aqui que o Partido dos Trabalhadores é extremamente incompetente e incapaz de surtir os resultados daquilo que ele está se propondo a fazer. Talvez esteja na hora da gente trocar de partido.